Olá, muito boa noite, meus irmãos, muito boa noite, minhas irmãs. Com muita satisfação que nos encontramos mais uma vez para a nossa doutrinária. Hoje nós vamos trabalhar o tema Provas e Expiações, a reeducação do indivíduo. É um tema bastante útil no momento atual, né? Na verdade, a qualquer momento, é um tema atemporal. Porém, no momento em que nós nos encontramos com tantas incertezas, com tantas dúvidas, com tantas inquietações, em função de problemas, em função de dilemas, inquietações de todas as ordens, é um consolo que nós temos conhecermos os desígnios da providência para a nossa própria organização espiritual. Então vamos utilizar esse tema hoje para estarmos abordando essa passagem que para nós é muito válida na medida em que nós nos colocamos como seres em processo educacional, em processo de avanço, em processo de crescimento, né? E o mais importante de tudo, antes de começarmos a abordar o tema, é sabermos que Deus, o grande Criador do universo, o grande Criador de todas as coisas, a suprema inteligência e justiça, confia em cada um dos seus filhos para o alcance da sua divindade, para o alcance da sua angelitude. Então, para que melhor incentivo do que esse na nossa jornada, correto? Então, sabendo nós que temos em Deus, que é a grande soberania de tudo que se encontra no universo, e nós temos a tranquilidade de saber que nunca seremos desamparados, por mais difícil que nos pareçam as dores e as vicissitudes que nós enfrentamos, a gente vai alcançar sim, até porque toda a leitura que nós fazemos é muito errada, né? Uma leitura muito mesquinha, uma leitura muito imediatista dos problemas que nós enfrentamos. Então achamos em muitos casos que há injustiça, achamos que há alguns privilegiados em detrimento de outros, e quando na verdade ao longo do nosso processo de aprendizado a gente vai identificando que tudo na natureza opera dentro de um equilíbrio, de tal modo que não existe nenhum dos nossos irmãos que se encontrem injustiçados, que se encontrem desequilibrados, apenas em cursos e em etapas distintas, né? Pois bem, então, antes de nós avançarmos no tema referente a provas e expiações no nosso processo de reeducação, vamos rememorar um pouco quem somos nós no processo universal. É muito importante que nós, cada um, façamos um exercício de conscientização primária acerca de nossa posição dentro da grande casa universal. Ou seja, quem sou eu, como diz o ditado, né? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu no processo? Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por esta vida? Qual que é o meu vínculo com o universo? Eu não sou um ser desconectado das coisas universais. Eu não sou uma pessoa desconectada da Terra, eu não sou uma pessoa desconectada da sociedade, eu não sou uma pessoa desconectada do mundo. Eu sou uma célula pertencente a esse grande corpo que é o universo, e é um corpo infinito. Daí nós termos uma ideia muito vaga, lógico, não é, do nosso tamanho nesse processo todo. E por que nós estamos começando com essa lembrança? Porque é muito natural para cada um de nós exercitarmos uma lamentação digna de
piedade de qualquer pessoa, onde quer que esteja. Só não assim o é, porque cada um de nós se encontra em estágio similar de cargas, de pesos, de dificuldades. Mas essa, sem dúvida, é uma das nossas grandes inquietações. Será que o mundo não vê que eu estou padecendo, que eu estou sofrendo tantas dificuldades, eu estou sofrendo tanto, meu Deus? Será que as pessoas não percebem que eu sou uma grande vítima da sociedade, eu sou uma grande vítima desse mundo cruel? Eu caí aqui de paraquedas, eu não queria vir para cá. E aí, na medida em que nós observamos dentro da nossa lama moral e existencial, quando eu falo lama, não é denegrindo, mas é no sentido de dizer que estamos todos realmente atolados e lutando individualmente para sairmos deste atoleiro. Então essa análise é porque todos nós, dentro desse cenário, a gente consiga entender que o universo inteiro caminha em um ritmo única e exclusivamente voltado ao progresso, voltado ao melhoramento, voltado à evolução. Nada na Terra, nada na nossa galáxia, nada no nosso sistema solar, nada na nossa dimensão opera fora dos desígnios da providência. Inclusive as grandes tragédias, as grandes desgraças sociais, as grandes mazelas, elas são sim catalogadas, mensuradas pela inteligência cósmica que conecta todas as esferas e todos os espaços. E nós estamos inseridos nisso. Cada um de nós, da sua forma, está inserido nesse processo. Porém, é muito natural que nós colocamos este universo todo, toda essa grandeza, toda essa perfeição que ainda não é a plena perfeição, porque nós temos um conhecimento de um universo maravilhoso, mas o que nós conhecemos ainda é uma periferia de um pequeno sistema solar, numa galáxia, dentre tantas infinitas galáxias. Então nós somos verdadeiras peças pequenas no processo, em busca naturalmente de avançarmos nesse processo de crescimento, nesse processo de amadurecimento. E então a gente tem esse mau hábito de nos colocarmos como a grande vítima de todas as mazelas. E então a gente renova as nossas ideias, os nossos conceitos acerca da nossa vida imortal. Nós somos seres imortais, passando períodos alternados de vida material e vida espiritual, sendo que ainda na vida espiritual nós temos contatos constantes com a vida espiritual, e na vida espiritual nós temos contatos, quando necessários, com a vida material. Dependendo do nosso grau de evolução e da nossa capacidade de entender o que nós estamos vivenciando, a gente consegue ter um contato com a matéria sem nos intoxicarmos enquanto espíritos em processo evolutivo. E onde é que nós queremos chegar com todo esse primeiro passo, antes de nós falarmos sobre a questão das provas e expiações? Nós, neste mergulho que nós fazemos, é um mergulho individual, apesar de nós estarmos entre bilhões e bilhares de consciências espirituais, cada qual trilhando o seu caminho, nós estamos trilhando o nosso caminho individual. E para que a gente consiga fazer os avanços, para que a gente consiga alcançar
e estar na marcha do progresso universal, porque é assim que tem que ser. Mas por que é assim que tem que ser? Porque o mundo opera, como nós somos células constantes do universo, se a nossa... é como um carro. O freio do carro ele é composto por diversas pequenas partes. Na medida em que uma daquelas partes apresenta desgaste, ou então que ela apresenta uma qualidade inferior às outras, em algum momento o sistema todo vai falhar. Em algum momento. Então o que é que nós precisamos fazer? Ou recondicionar aquele componente, ou então melhorá-lo, ou então substituí-lo. Naturalmente, as pessoas não são substituídas e eliminadas, mas elas são transferidas, as espiritualidades são transferidas para ambientes onde comportem aquele estágio onde elas se encontram. E então, eu, como ser espiritual em processo evolutivo, preciso acompanhar os degraus evolutivos daquele ambiente onde eu estou. Que ambiente é esse que nós estamos? Nós temos diversas leituras nesse quesito, diversas dimensões, diversos grupos que nós podemos analisar. Nós temos a nossa célula familiar, nós temos a célula do nosso bairro, nós temos a célula da nossa cidade, estado, país, e assim vai até chegarmos no nível universal. Quando nós falamos de evolução, a gente vai do micro para o macro. Então, para eu me tornar uma pessoa capaz de abraçar uma evolução maior, eu preciso estar com a minha evolução menor tratada. Então eu não posso pensar em ser, por exemplo, um benfeitor voltado para o país, se eu não consigo me relacionar bem com o meu filho, com a minha esposa, com os meus pais. Então a primeira necessidade é que nós tenhamos sanado as nossas pendências em nível micro. E ainda voltamos um passo atrás. Nós só conseguimos equacionar as nossas questões, as nossas pendências evolutivas com a nossa microcélula aqui, que é a família, quando nós inicialmente tratamos nosso próprio espírito. Não sei se você, irmão, você, irmã, já parou para analisar a questão desse ponto de vista, mas nós temos pessoas que são inimigas da sua própria consciência. Nós temos consciências que são inimigas de si própria. Mas como a gente pode ser inimigo de nós próprios? Se você eliminar o orgulho, se você eliminar a vaidade de não admitir a sua inferioridade, ou seja, sempre se acha que é uma pessoa superior, uma pessoa melhor que os outros, uma pessoa mais evoluída, os outros é que são ultrapassados, ou que são depravados, ou que são pessoas insensíveis. Se a gente não elimina se a gente tira esse orgulho, o que é que nos sobra? Se a gente elimina essa máscara, o que é que nos sobra? Nos sobra uma visão. A gente tem um verdadeiro leitura de nossa pessoa e a gente não aceita essa visão. A gente não se ama o suficiente. Existem pessoas que não se amam o suficiente para olharem para si e dizer: olha, eu sou sim uma pessoa em evolução, eu tenho minhas falhas, eu preciso melhorar nisso, naquilo outro. É uma luta minha exclusiva, não é uma luta que não compete a ninguém. É uma necessidade individual. Eu não posso atribuir a meu pai, a minha mãe, qualquer que seja o fracasso, qualquer que seja a dor que eu esteja penando, passando. A sociedade. Então, no momento que a gente se resgata, que a gente entende que, olha, eu estou com minha consciência, a minha autoleitura perfeita, eu preciso agora ajudar a minha família, viver em minha família, porque senão, o que é que vai acontecer? Eu vou sempre me colocar como vítima da história. Eu vou sempre achar que eu sou a vítima, eu vou achar sempre que eu sou perseguido. E com essa leitura eu não vou conseguir enxergar as minhas contribuições para esse processo. Eu não vou conseguir enxergar o merecimento de estar passando por tantas penúrias, por tantas questões. Então o que é que a gente precisa compreender de primeiro momento? É que eu preciso
do micro para o macro. Eu preciso tratar em mim para depois eu ir para a minha célula familiar, cidade, aí eu me envolvo nas questões humanitárias, eu me envolvo nas questões relativas ao meu país. A gente vê um monte de gente aí, né, principalmente utilizando redes sociais, vociferando com tanto ardor que você olha que aquilo ali é um exemplo de dignidade, aquilo ali é um exemplo de amor pelo país. Mas quando a gente mergulha, né, no meandro da coisa, quando a gente vai mais um pouco a fundo, a gente percebe que aquilo ali são só máscaras, em função da intolerância, em função da dificuldade de enxergar as suas fraquezas e tratar as suas fraquezas, para assim, à medida que a gente trata nossas fraquezas, a gente conseguir ajudar a nossa comunidade, depois a gente ajuda a nossa cidade, e aí a gente se torna quando a gente fala do ponto de vista de sociedade, a gente se torna um cidadão, se torna uma pessoa agradável, uma pessoa que contribui verdadeiramente. Porque ficar em internet, ficar em rede social vociferando, agredindo e ofendendo para tudo que é lado, com gente que você sequer nunca viu, o nível de contribuição disso é abaixo de zero. E lá adiante, em outro momento, a gente vai tratar dos bastidores, né, energéticos desse processo de disputas e desse tipo de abordagem tóxica que as pessoas têm em diversos assuntos relacionados à sociedade. Mas voltando, não vamos entrar nesse mérito não, porque o tema não é esse. Então, voltando do micro para o macro, a gente está tratando então de relacionamento. Existe uma lei universal que se chama lei de sociedade. O que significa a lei de sociedade? Significa que nós não conseguimos evoluir se nós não estivermos em conjunto. Por quê? Porque a evolução só vem na experimentação. Eu só consigo evoluir se eu estiver em conjunto com alguém, se eu estiver junto, se eu estiver experimentando, convivendo. Porque eu vou precisar colocar à prova uma série de virtudes que eu sozinho não vou conseguir colocar. Certo? Então eu não vou conseguir, por exemplo, testar o meu egoísmo se eu morar sozinho, se eu viver em uma sociedade isolada. Eu não vou conseguir testar minha tolerância se eu não tiver ninguém para testar minha tolerância. Eu não vou testar a minha impaciência, eu não vou ter que perdoar nada, a minha capacidade de perdão. Então eu não consigo evoluir. Eu vou estar sempre estagnado. Então, é na célula familiar que começa. Nós estamos todos nesse estágio. Praticamente todos nós estamos neste estágio. Sendo que a maioria das pessoas ainda não tratou o primeiro estágio, que é o estágio individual. De se entender, de se fazer o processo de autoconhecimento, de fazer o processo de autoanálise, entender em que pé está, qual é o seu vínculo. O que é que está acontecendo e quem sou eu nesse processo. Então a gente não tem isso tratado ainda na imensa maioria, infelizmente. E aí nós nos programamos para poder estar em contato com as pessoas, convivendo com as pessoas, convivendo com os nossos familiares, para iniciarmos então o nosso processo de reeducação. E aí entra o nosso vídeo da semana passada que a gente tratou. Quem não assistiu, eu vou botar o link aqui embaixo para poder você acompanhar. É o vídeo falando sobre o planejamento de encarnação. Onde no planejamento de encarnação, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, nada do que nos acontece é a contragosto, é injustiça, é desmerecimento, eu não mereço isso, porque, meu Deus, tudo é escolha individual. E mais, foi praticamente implorando para virmos por causa da nossa necessidade de evolução, da nossa necessidade de crescimento. Então eu preciso quebrar de antemão essa questão de que eu não pedi para nascer, eu estou numa família horrível, meus pais são pessoas horríveis, eu não aguento meus irmãos. Essas são as pessoas com as quais nós nos alinhamos para virmos para cá para tratar questões envolvendo essas pessoas. Esses são os nossos professores, são pessoas com quem nós temos diversos débitos, não é à toa
não são à toa todas essas dores e todos esses sofrimentos. E então é que começa aí o primeiro cenário. Eu montei a equipe. Como é a minha equipe de trabalho quando eu voltar para o plano material? A minha equipe de trabalho serão essas pessoas, esses espíritos que vão vestir uma fantasia, vão vestir um corpo material, vão adquirir um personagem, um ego, para então nas lutas do dia a dia nós irmos nos aprimorando. Neste processo, eu não só apenas decidi quem é que vem, com quem eu venho, se eu vou ser pai de fulano, se eu vou ser mãe de Beltrano, se eu vou ser filho de Cicrano. Não só isso. Eu preciso decidir também qual é o meu propósito. Lembrem-se que a nossa existência é uma missão que Deus nos deu. Então a missão, Deus nos dá a missão de dizer, olha, você está indo para lá para passear, você está de férias. Você vai passar aí 100 anos no Brasil, que é um país quente, é um país tropical, cheio de praia. Nós vamos lhe dar uma condição financeira boa para você ir para lá e curtir aí. Não existe isso. Não existe esse processo. Então quem está atrás de curtição vai ter? Vai. Mas em nível espiritual, a evolução nisso daí será zero. Porque nós temos um propósito. E aí para nós alcançarmos o nosso propósito, a gente precisa de duas ferramentas importantes, que são as provas e as penitências. A gente quiser usar uma linguagem religiosa, mas não é bem a penitência, são as expiações. O que são as provas? As provas serão as barreiras que eu vou ter que eventualmente superar. Eu vou estar confrontado com essas provas. Vamos dar um exemplo. Se eu fui em existências anteriores um ser devotado ao roubo, ladrão, roubei muitas famílias, e aí naturalmente vem o processo de resgate. E eu vou para o umbral, depois que eu desencarnar. Na medida em que eu estou no umbral, eu vou sofrer bastante, principalmente com as vítimas. Eu vou sofrer bastante com os quiumbas, que são os obsessores primários. São aqueles desordeiros espirituais. Eles vão nos desestabilizar, eles vão nos desconcentrar, mas aí chegará um momento de total sofrimento que a gente vai ser resgatado pelo nosso arrependimento. O chamado de Deus vai ser: chega, eu não aguento mais sofrer, meu Deus. Pelo amor de Deus, me leve para um local que eu prometo que eu não vou mais fazer, eu quero me libertar disso. E aí a gente vai fazer a partir dali um processo de desintoxicação e entrar em um novo processo de planejamento. E assim, quando a gente vai planejar a volta, diz: olha, você tem que voltar. Porque não adianta tirar você de lá, porque assim, você foi resgatado pelo seu arrependimento. Agora precisa reconstruir. Você foi perdoado. Agora você precisa resgatar, porque senão é muito fácil. Eu me arrependi. Não. O que Jesus nos ensinou? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é isso? Arrependei-vos é dizer o seguinte: olha, eu não quero mais errar. Eu esqueci esse arrependimento, esse erro. E eu não quero mais cometer esses erros. O crede no Evangelho é isso. Acredite, siga, pratique o Evangelho. Porque se você não praticar, significa que você não acredita, que você não leva fé naquilo. Então, arrependa-se e creia no Evangelho. Faça dele a sua missão. Não erre mais. E então, para isso, nós vamos voltar, mas nós vamos passar por uma situação pior do que a que nós vivenciamos. Então, se nós vivíamos numa sociedade relativamente equilibrada e ainda assim eu cometia esses excessos do roubo, agora o exercício vai ser um pouco mais complexo. Olha, a pena vai ser você recomeçar isso. Porém,
para que você resgate, você vai para... O que você... Aí a própria pessoa, e aí eu faço uma correção, o próprio indivíduo vai dizer, olha, eu preciso sanar isso. Eu preciso avançar, então eu preciso eliminar isso de toda forma. Então eu quero estar em um local onde eu esteja tentado a cometer o crime novamente para poder eu me superar nisso. Eu aguentar essa barra. E aí a pessoa virá com a missão, uma das, de viver em uma sociedade análoga ao seu pendor, à sua necessidade de resgate, viver no meio de uma série de ladrões, tendo o histórico de ladrões, mas não sabendo disso, porque Deus ainda nos dá essa possibilidade de esquecermos os nossos erros. Imagine se a gente nascesse já sabendo, olha, eu fui um grande ladrão, eu fui um grande criminoso, e todo mundo vai estar sabendo disso também. Eu preciso me libertar disso. Não vai dar certo, porque primeiro que ninguém vai lhe dar chance de você ser uma pessoa de confiança, para poder testar a sua capacidade de ser honesto. Então, a primeira prova é essa, olha, você está no meio, está numa sociedade onde os ladrões também vão estar. Então você vai ser muito tentado a poder roubar também. Não, mas espera aí é desumanidade, pô. Você quer que eu me resgate, você me bota no meio dos leões? E qual que seria o mérito se fosse diferente? Lembra que nós falamos que quando nós não vivemos em sociedade a gente não evolui? Então como é que eu vou saber se eu não tenho tendência ao crime? Se eu não estiver no meio daquele cenário, se eu não tiver exemplos próximos de mim para eu que dizer assim, no meu discernimento, dizer, olha, eu não faço isso, isso é errado. Então essa é a grande prova. Agora eu posso cair na tentação novamente. E é aí que nós temos na nossa sociedade terrivelmente... Tem pessoas que estão reincidindo na falha mais de 20 vezes. Entra encarnação, erra. Entra encarnação, erra. Não, eu não vou mais matar, eu não vou mais assassinar ninguém. Aí entra, mata. Não, eu não vou assassinar, e vai, agride, mutila pessoas. E assim você vai criando um karma existencial enorme. E aí, para poder resgatar isso, a pessoa já tem uma cota, já tem um nível de endividamento tão grande, que aí ela não vai mais ter sopa, não vai ter mais colher de chá. Aí ela vai ter que descer para um planeta onde o normal é matar. As pessoas precisam lutar bravamente pela sua vida. E aí a espiritualidade vai inserir naquela consciênciazinha um grande instinto de sobrevivência e uma fragilidade naquela pessoa, ou seja, ela vai se confrontar com pessoas que praticam o que ela faz e ela terá que se defender, porque tem pessoas que não são tão, sabe aquela ideia do, eu tô para matar e para morrer. Tem gente que não é assim, tem gente que não, eu quero me proteger, eu preciso alongar minha existência. Inconscientemente falando, ela está querendo aprender mais, ela está querendo experimentar mais. E então, nós chegamos em um estágio dessas provas. Na medida em que a gente é tão reincidente, a gente de fato, como eu falei, vai precisar vivenciar uma situação muito mais difícil para que aí a gente dê valor à vida. E aí se torne uma aberração. Não, eu não posso aceitar essa questão de tantas mortes. E as provas também são escolhidas por nós individualmente. Cada um escolhe o gênero de provas, o tipo de prova que ele vai ter que passar. Agora, as expiações, aí já é um outro fator. Aí já é um resgate. Aí você já tem que passar por aquilo, você vai ter que vir com aquele karma para você resgatar. Então, uma pessoa que cometeu uma falha grande, ela está vindo para repetir e se reeducar, não cometer aquele erro, mas também ela vai passar por uma expiação. E qual que seria essa expiação? Um criminoso, por exemplo,
Aí ele vai viver, por exemplo, numa família onde os pais vão ser assassinados na frente dele. Frios e calculistas vão matar os pais. E ele vai viver desde pequeno, órfão, criado num orfanato, no meio de meninos contraventores. E ele vai precisar sair de lá um homem de bem. Mas por que esse sofrimento todo? Porque em existências anteriores ele foi o responsável por fazer isso com outras pessoas. Então ele está sendo colocado à prova para poder ele aprender a não conviver com aquele pendor e passar as dores, que são aí as penitências, aí são as expiações. Então na nossa existência, se a gente tira da nossa leitura, nossas análises, o aspecto imortalidade da alma e a necessidade que nós temos de reencarnar diversas vezes, cada um em um cenário diferente. Por isso que a gente visualiza tantas discrepâncias. Então, se eu tirar do meu radar, se eu tirar da minha análise esses fatores, o fator de que eu sou um espírito imortal, uma linha contínua, cheia de pegadores ali, cada pegador com um saquinho, e dentro daquele saquinho tem um arquivo. Então ali naquela grande linha sou eu ali durante todas as minhas existências. Então estão ali armazenados todos os meus débitos e créditos. E assim eu vou caminhando. No momento em que o saldo fica positivo, eu paro de sofrer, eu paro de precisar ter as minhas expiações, e aí eu passo a ser um espírito devotado a cumprir missões, a auxiliar. E aí eu vou ganhando campo, eu vou me tornando um espírito pronto para poder auxiliar uma cidade, eu vou me tornando um espírito pronto para poder auxiliar um país, para poder me tornar um guardião, e assim a gente vai avançando. Para isso eu preciso criar crédito. Como é que eu crio crédito? Superando as minhas, não caindo nas tentações, eliminando as provas, tirando 10 e cumprindo e resgatando com as expiações. Se a gente for fazer uma analogia à escola, um aluno que perde o ano, ele não é punido indefinidamente. O que é que acontece com ele? Qual é a prova? Ele vai ter que passar pelas provas, as avaliações, para poder mostrar que ele estudou. E qual vai ser a expiação dele? Ele vai ter que repetir tudo de novo. Vai ter que descer, vai ter que vir com alunos mais inexperientes, com alunos mais novos, a turma dele vai subir. Ele vai se afastar dos grandes amigos. Então essas são as expiações. E as provas estão lá para poder ele superar. Então essa que é a leitura. Então o nosso processo de reeducação perpassa por nos confrontarmos com todos os nossos malfeitos, com todos os nossos pendores. Agora, à medida que nós vamos avançando, nós não, o universo vai avançando, que o nosso cenário vai avançando, o país, a cidade, porque hoje parece que não. Hoje parece que está tudo uma porcaria, está tudo destruído, mas está tudo caminhando para o progresso. Isso faz parte do progresso. Todas essas dificuldades, hoje a gente fica aterrorizado. Por exemplo, quando uma senhora está no ônibus, por exemplo, e alguém mais jovem não dá o lugar. Poxa, não dá o lugar, como é que pode? Uma senhorinha, ninguém está vendo isso, não? E antigamente, há pouco tempo atrás, que os idosos eram praticamente descartados, como ainda temos muitos casos, mas hoje a sociedade ela está se tornando muito mais intolerante nesse sentido com o mal feito. O mal feito sobressai e as pessoas estão condenando o mal feito. As pessoas estão criticando o que antes era considerado normal. Então, quando uma pessoa de idade, por exemplo, chegava em um certo ponto, ela estava doente, então não podia mais ficar com ela. Então pegava ela ali, colocava em um lugar, deixava ela lá morrer sozinha, enquanto a sociedade caminhava. A medicina, por exemplo, no século passado, considerava que era a ciência. Por isso que a gente não pode considerar a ciência, só fazendo um adendo aqui,
Quando as pessoas falam assim, a ciência, a ciência. O que é ciência? A ciência é conhecimento, e conhecimento está sempre se renovando. Então o que é certo hoje, através de pesquisas, através de estudos, aquilo vai se tornar obsoleto lá adiante. Então no século passado, era comum na Alemanha nazista, era consenso, os cientistas defendiam que os fetos que vinham com problemas, com anomalias genéticas, deveriam ser executados, e assim era praticado. Imagine se a gente tivesse essa mesma mentalidade hoje. Hoje, se alguém chega para você numa maternidade, quando nasce o filho e olha e diz assim, olha, tá com deficiência, vamos matar. Qual é a sua reação? Então estamos ou não, moralmente, estamos ou não estamos evoluindo? Então o que a gente precisa perceber é a evolução moral. A evolução material, muitas vezes a gente vai passar por situações, e hoje a leitura que a gente tem que fazer é diferente, de que a tendência cada vez mais é de que os seres das próximas gerações iam cada vez menos mesmo. Se alimentem com menos coisa, tenham menos posse, se dediquem muito mais à evolução espiritual, se dediquem muito mais a serem espíritos colaborativos. Isso tudo é um processo de evolução. E nós também chegaremos nesse estágio. Hoje não, hoje a gente ainda considera como sendo um cidadão, como sendo uma pessoa de sucesso, aquela pessoa que tem uma casa, que tem uma casa de praia, que tem vários carros, que tem dinheiro no banco. A gente vai avançando com o tempo, e hoje a gente já vê que essa geração é diferente, é uma geração que já não tem muito tanto apelo para carro, por exemplo, né? Já mora em apartamentos menores, já aceita morar em lugares menores. Por quê? Processo evolutivo. Comem menos, até porque o mundo está trazendo, está empurrando a gente para isso. Os gêneros alimentícios ficam mais escassos, os preços ficam mais caros. Então a era dos banquetes, a era de você comer acima da nossa capacidade acabou. Então as pessoas vão cada vez mais conviver com menos, e vamos nos adaptar a conviver com menos. Então a nossa necessidade de evolução faz com que a gente esteja necessitado de entendimento de que provas e as expiações, que são os resgates, são para o nosso processo reeducativo. Ele vem tratar não como castigo, não são castigos. Até porque Deus não castiga ninguém, o universo não castiga ninguém. A maior prisão a qual nós podemos nos submeter é a nossa prisão consciencial, é o remorso, é o complexo de culpa, é a autopunição. Então, triste daquele que cair nas amarras da autopunição, do complexo de culpa, porque dificilmente ele consegue sair, já que o estágio é individual. Não foi alguém que impôs aquela prisão. Ele se auto-aprisiona. Tá bom? Então, esperamos que nós tenhamos conseguido agradar, atender, né, a nossa intuição que veio para que nós falássemos desse tema. O tempo é muito curto, né? A gente não pode estender demais, porque senão fica cansativo. Mas os temas da espiritualidade, eles são atemporais. Então não adianta, a gente vai precisar estudar, a gente vai precisar sim se dedicar. Né? A gente não passa tanto tempo fazendo tanta coisa improdutiva, né? A gente tem uma vida aí material, uma existência material de vários anos, e muitas pessoas passam a vida inteira sem se atentar para as questões espirituais e sofrem bastante por isso. Sofrem bastante. Tá bom, meus irmãos? Eu agradeço mais uma vez, muito agradecido pela sua audiência, por estarmos aqui reunidos. Tenha fé sempre, fortaleça a sua fé, cuide bem do seu sono, cuide bem da sua dormida, para que você tenha sempre dias mais produtivos e assim renove em cada um de nós o sentimento de renovação, o sentimento de esperança,
o sentimento de perseverança, de ter força para superar todas as dificuldades às quais somos expostos. Porque não existe nada que nos aconteça que não seja para nossa reeducação. Não existe injustiça no universo. Admitir a injustiça seria admitir a falência de Deus em controlar os egos dos seus filhos, que são tão inferiores a Ele. E isso nós não podemos admitir, por mais estreita que seja a nossa razão. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.